Já apareceu. Bom, acho que todo mundo está conseguindo visualizar bem aí o slide que está aparecendo aí na tela. Bom, só para lembrar, ontem eu falei do primeiro exercício, inclusive mandei para o WhatsApp. Eu esqueci de corrigir aqui, eu tinha comentado aqui na hora, o item D, né, que deveria ficar 51/100, tá? Bom, o 2, eu tinha começado a falar sobre ele e a gente não concluiu, né? Havia uma dica aí, né, porque era um número decimal ali, mas é uma dízima periódica, na verdade, né? Aí somado com outras frações, né? Eu tinha colocado a dica que era para fazer o 0,22 como 2/9, né? A gente aprendeu aqui, quando eu tenho uma dízima que repete um período, repete um único número, que é o caso desse número, 0,222, eu poderia colocar 2/9, né? Então ficou aqui 2/9 mais, em cima, é uma soma de 1/5 com 1/3. Bom, vocês devem ter aprendido, né, que ou eu multiplico, né, o primeiro ali em cima e embaixo, no caso, né, que é reduzir ao mesmo denominador, é o produto, né, de 5 vezes 3, tá? Então, eu multiplico em cima e embaixo por 3, né? Então, aqui vai ficar 3/5. Depois, o outro lá, eu multiplico por 5, né? Que vai ficar 5/15. Aliás, 3/5 não, 3/15. E o outro vai ficar 5/15. Ou seja, as duas frações vão ficar com um denominador igual, né? Eu reduzi ao mesmo denominador, né? Ou faz o MMC, no caso, aí como o 5 e o 3, eles são chamados primos entre si, nesse caso o MMC é o produto, né, dos denominadores. Bom, já que eu tenho 3/15 somado com 5/15, basta somar o numerador, então dá 8/15. Embaixo eu não preciso fazer o MMC, né? Porque já está com o mesmo denominador, tá? Então eu conservo o denominador que é 5 e vou subtrair os números de cima, né? O 3 e o 1. Então 3 menos 1, 2. Então ficou assim, ó, 8/15 dividido por 2/5, tá? Então tá aqui o 2/9, né? No lugar do 0,22. Vocês devem estar lembrados, né? Que a gente falou bastante sobre isso também já em aula anterior, que quando a regra prática, né, para a gente calcular a divisão, porque 8/15 sobre 2/5, na verdade, nada mais é do que 8/15 dividido por 2/5. Então, quando eu tenho uma divisão de duas frações, né, seja lá com a indicação, né, da operação lá, que é os dois pontinhos, um tracinho com dois pontinhos, ou então o traço de fração. Lembrando que traço de fração significa divisão. Para resolver, eu vou deixar o 8/15 multiplicado pelo inverso, né, de 2/5. O que é o inverso de 2/5? Eu troco, né? Então vai ficar 5/2, né? Ou seja, o que era denominador vira numerador, vai para cima, e o que estava em cima, o 2, vem para baixo, né? Então, no lugar de 2/5, fica 5/2. A hora que eu multiplico, né? Na hora que eu multiplico aqui, 8 vezes 5, 40. 15 vezes 2, 30. Então, eu vou ter 2/9 somado com 40/30. Aqui eu cortei o zero, né? Mas na prática, o que nós fazemos? Eu divido por 10, divido por 10, né? Então, 40 por 10 vai dar 4, 30 por 10 dá 3. Ou seja, eu vou ter o quê? 2/9 mais 4/3. Novamente o MMC, que eu posso fazer aqui. Aliás, eu pus 27, mas poderia ser 9, né? Eu acabei fazendo o produto, mas não tem problema, tá? Porque depois a gente vai poder simplificar.
mas eu poderia ter deixado 9. Então, se alguém fez aqui deixando 9, tá certo, né? Porque o MMC de 9, 3 é 9, tá? Aí fica até mais fácil, não precisa simplificar. Mas vamos fazer do jeito que está aqui, ó. Então, aí, 27 dividido por 9 dá 3, 2 vezes 3, 6. 27 dividido por 3 dá 9, 4 vezes 9, 36. Nesse caso, 42 sobre 27. Quer dizer, se eu tivesse usado o denominador 9, né, já daria direto 14 nonos. Essa é a resposta, então, do exercício 2, tá? Aqui no terceiro exercício, fala: encontre um número que 3/5 desse número seja igual a 303, né? Ou seja, muito provavelmente pode ser uma fração, né? Agora que eu estou vendo aqui também que faltou o denominador aqui no final, mas tudo bem. Eu teria que fazer o quê? 3/5 vezes x, né? Como eu quero achar o valor de x, né, que é um número que eu quero saber que número multiplicado por 3/5 vai dar 303, né? Então, esse 3/5 está multiplicando o x, ele vem para cá dividindo. Dividindo é multiplicar pelo inverso, né? Então, vai dar, aqui vai dar, deixa eu fazer aqui para não ter problema, né? Depois precisa corrigir aí também, né? Acabou, não sei o que foi na hora de multiplicar aí, ou na hora de colocar o denominador, acabou ficando errado, né? Então, ó, eu vou ter o 300... Ah, não, já entendi aqui, ó. Então, no lugar de multiplicar, depois dividir por 3, eu fiz o contrário, né? Eu simplifiquei o 303 por 3, né? Isso dá 101. E olha, embaixo, quando eu simplifico... o 3 por 3 dá 1. Então, na prática, vai ficar o quê? 101 por 5, tá? Então, é isso. Eu posso, né, simplificar antes de multiplicar. Mas eu poderia multiplicar e depois dividir por 3. De qualquer forma, daria aí 505, né? Porque na hora que eu divido embaixo 3 por 3 dá 1. Então, ficaria 501 sobre 1, que é 501, tá? E ali vai dar o 303 vezes 5, dá... Eu não fiz aqui, né? Mas dá para a gente ver aqui rapidamente, né? Se alguém multiplicou direto, né? Antes de simplificar, pode fazer também, mas no final eu tenho que simplificar, tá? Então, se alguém fez aí, fez a multiplicação, né? Que é o 303 vezes 5, vai dar 1515, né? Então, 1515 sobre 3. Então, na hora que eu divido 1515, na hora que eu divido isso por 3, dá 505, tá? Então, exatamente isso aí, tá? Posso simplificar ou posso multiplicar e depois fazer a divisão. Esse 4 aqui é um problema que a gente só tem que ler com atenção, né? De 10 alunos, 3/5 tiraram, né, nota acima de 5. Tá? Então, eu calculei aqui, ó, nota acima de 7, né? Então, nota acima de 7 é 3/5 de 10, né? Então, eu teria que fazer o quê? 10 vezes 3, 30, dividido por 5, 6, tá? E a nota abaixo de 5, né? Então, diz aqui, ó, 1/5 foram reprovados, né? Quem foi reprovado significa que tirou nota abaixo de 5. Então, seria 10 sobre 5, então 2 alunos. Então, se eu quiser saber quem tirou nota 6 e 7, né, que também foram aprovados, né? Então, 6 e 7, basta eu somar aqui, ó, 6 mais 2, 8, do total de 10, para 10 faltam 2, então 2 alunos aqui. Então, era assim, tranquilo, é ler com atenção o problema, né? E procurar resolver. Alguém tem alguma pergunta sobre um deles, ou na hora que vocês viram aí, ou fizeram lá, tá? Eu não corrigi ainda, mas depois eu vou dar uma olhada em todos que fizeram.
para a gente ver como que vocês foram lá, né? E aí, se for o caso, a gente faz algum comentário lá, tá? Alguma pergunta? Quem tá aí, pessoal? Fabrícia, Bianca, Guilherme, Emanuele, Vinícius. Quem não tá aparecendo o nome? Sabrina, né? Oi? Não, nenhuma dúvida. Tá. Tem mais 7 aqui que não tá aparecendo o nome, mas tudo bem. Alguém daí que não tá aparecendo? Alguém aí quer fazer alguma observação, alguma pergunta? Ok? Posso então, na verdade, agora, pessoal, nós vamos começar, tá? Assim, de forma bem rápida aí, depois eu vou estar passando no Zap para vocês também. Eu vou colocar um outro slide aqui, né? Esperar ele carregar aí. Isso. Então, é um assunto novo, então a gente vai falar devagar, tá? É chamado teoria dos conjuntos, né? Isso aí é estudos, né, que foram feitos por matemáticos aí, né, lá praticamente alguns meio que do século passado, né? Mas que muitos deles, e é importante, né, que depois é muito utilizado na parte de probabilidade, né? Então, por isso é um assunto importante, tá? Principalmente aí na hora que a gente fala um pouco lá das operações com conjunto, tá? É importante a gente saber também que aí começa a aparecer alguns símbolos, tá? E às vezes, um enunciado aí de um exercício, então aparece o símbolo, né? Então é importante que a gente saiba ler, né? Entenda, e tem mais um fator que é importante a gente registrar aqui, a simbologia matemática, né? Ela é universal, né? Como se fosse uma linguagem própria, né? Por exemplo, a hora que a gente fala aí conjuntos numéricos, né? Então, qualquer parte do mundo, a hora que eu vou representar os números naturais, né? Que é os números sem o zero, né? Aliás, com o zero, né? Sem o zero seria o asterisco. Mas foram os primeiros números que surgiram, são chamados de números naturais. Ele é simbolizado por uma letra N com um risquinho do lado. Então, essa simbologia ela é utilizada no mundo inteiro, né? Seja lá na Europa, seja lá nos países asiáticos e tal. Então, essa simbologia ela é importante, tá? Assim como outros, né? Nós vamos ver que na sequência aí tem o que a gente chama aqui de o conjunto, assim, o símbolo de pertence, né? Que é um ezinho meio arredondado, né? Ele já é utilizado há algum tempo e é um símbolo que vale também para o mundo todo, tá? Então, é uma linguagem também, né? Uma linguagem importante, essa linguagem da matemática. Bom, dentro dos conjuntos, né, nós temos aqui o que a gente chama de conceitos primitivos, né? O que é isso? Muita coisa em matemática acaba sendo difícil da gente definir, né? Em alguns conteúdos, né? Para a gente citar um outro exemplo, na geometria acontece isso, né? Eu não consigo, por exemplo, definir ponto, reta e plano, tá? Não existe uma definição para isso. Então, na geometria também,
o ponto, a reta e o plano, eles são conceitos primitivos, conceitos iniciais. Então, eles são aceitos sem definição, tá? Então, o conjunto também, elemento e pertinência aí, não há uma definição específica para isso. E por que que isso acontece? Ó, dentro dos conjuntos, né, nós vamos ter aí situações diferentes, né? É claro que eu posso ter uma ideia, né, que conjunto é uma coleção de alguma coisa, de maneira geral, mas não vale para todo tipo de conjunto. Por quê? Porque eu vou ter o conjunto unitário, que tem só um elemento, então não é coleção, certo? E vou ter conjunto infinito, né? Conjunto infinito também não é uma coleção, né? Ela tem infinitos elementos, né? Então não posso definir o conjunto infinito como uma coleção de coisas, objetos, etc. Tá? Então é difícil definir o conjunto. Então eu aceito, né, como um conceito primitivo. O elemento também é a mesma coisa, né? É algo que ele pertence, eu posso dizer que é algo que pertence ao conjunto, mas não tem uma maneira específica da gente definir isso, certo? Então, é importante que a gente tenha isso em mente, tá? Eu vou passar para o próximo slide, tem aqui bastante informação, né? Nós vamos ler devagar aqui, comentando, ó. Conjunto, elemento e pertinência são conceitos primitivos e aceitos, portanto, sem definição. Foi o que eu acabei de falar agora há pouco, né? Em matemática, diferentemente da linguagem usual, o conceito é bem mais amplo, pois podemos ter conjuntos com um só elemento, com infinitos elementos, aí até 100 elementos, esqueci de falar isso, né? Nós temos aqui o conceito de conjunto vazio, então por isso que aí cai por terra aquela ideia de coleção, né? Se eu não tenho nenhum elemento, eu não posso ter coleção, mas existe também a ideia do conjunto vazio, tá? A ideia de elemento é de um objeto que constitui o conjunto ou que entra na formação dele. Então, na verdade, aqui não é uma definição, mas é uma ideia que eu posso ter do que é elemento, tá? Então, ó, em geral, os elementos são representados por letras latina minúscula, né? Então, eu posso ter, por exemplo, o conjunto das vogais, A, E, I ou U, sempre letra. Sim, eu posso chamar o conjunto das vogais, aqui vem aqui embaixo, ó. Os conjuntos são representados por letras latinas maiúsculas. Então, eu posso dizer, ó, o conjunto A das vogais, então, na hora que eu falo o conjunto A das vogais, eu vou usar a letra maiúscula. Então, se eu for representar, eu vou pôr o A maiúsculo é igual, vou abrir a chave e vou pôr A, E, I ou U, que seria mais todas minúsculas, né? Porque aí, a hora que eu coloco o A, E, I ou U, eu estou falando dos elementos, né? Então, os elementos, sempre com letra minúscula, e o nome do conjunto, conjunto A, conjunto B, C e D, maiúscula, né? A relação de pertinência é indicada por esse símbolo, quase meio apagadinho aí, mas é um Ezinho meio curvo aí, tá? Fala que é uma representação da letra epsilon, uma letra grega, tá? Que representa isso. A negação, ou seja, para dizer que um elemento não é de um conjunto, eu pego esse E e vou cortar, né? Então, a hora que eu tenho o E cortado, eu digo A não pertence a A, que se lê A não pertence ao conjunto A, tá? Para se ter uma ideia, por exemplo, que conjunto seria esse? Eu posso falar o conjunto das consoantes, né? Então, nesse caso, o A, que é vogal, não pertence ao conjunto das consoantes, né? Bom, conjunto universo. Chamamos de conjunto universo o conjunto ao qual pertencem todos os elementos com os quais estamos trabalhando, né? Então, na geometria plana, por exemplo, o conjunto universo é o conjunto de pontos de um plano. Um exemplo 2 aí, determinar a decomposição de um número em seus fatores primos. O conjunto universo é o conjunto dos naturais ou inteiros, né?
ou seja, como eu disse, é sempre um conjunto maior, tá? A ideia do conjunto universo é um conjunto maior. Bom, nesse caso, ele acaba sendo importante, às vezes, na hora que eu vou falar de um exercício, né? Então, por exemplo, assim, ó, resolva a equação, né? Por exemplo, 2x mais 3 é igual a 0, pertencente aos naturais, né? Então, eu posso até usar o símbolo, ou melhor, o conjunto universo, né? Eu posso pôr um U maiúsculo, né? O conjunto universo é igual aos naturais. O que quer dizer isso? Que eu vou tentar resolver essa equação dentro do conjunto dos números naturais. Então, meu universo seria os naturais. É bom a gente chamar a atenção disso pelo seguinte, né? O 2x mais 3, né? Igual a 0, uma equação. A hora que eu passo 3 para lá, depois, né? Depois da igualdade, vai ficar menos 3, né? Meu x vai ser o quê? 3 sobre 2, né? Se 2x é menos 3, o x seria menos 3 sobre 2. Bom, menos 3 sobre 2 é um número negativo, é um número inteiro, né? Então, dentro dos naturais, qual seria a solução dessa equação? Por isso que é importante a gente prestar atenção no conjunto universo. Então, nesse caso, eu vou responder que a solução é conjunto vazio. Por quê? A solução para essa equação não é um número natural, é um número inteiro. Bom, aí se eu mudar o universo, se eu dizer assim, resolva essa mesma equação no universo igual ao conjunto Z, né? O conjunto Z, é bom lembrar, que é o conjunto dos inteiros, né? Aí o menos 3 sobre 2, né? Ele ele pertence, aliás, desculpe, não é o Z não, é o número Q, né? Porque nós estamos falando de uma fração, né? Quando eu falo de fração, né, aí já eu passo a ter o conjunto dos números racionais. Então, resolvendo essa mesma equação no universo igual ao conjunto Q, que seria os racionais, a, a solução seria menos 3 sobre 2, tá? Então, veja, a partir do momento que eu mudo o meu conjunto universo, eu posso mudar a resposta de uma mesma equação, né? Então, é importante, às vezes, a gente estar atento a esses pequenos detalhes, né? Bom, aqui na sequência, nós vamos falar o que é um conjunto unitário, o que é o conjunto vazio e conjuntos iguais, né? Bom, conjunto unitário, aí dá para a gente definir, né? Chama-se conjunto unitário o conjunto que possui um único elemento, ou seja, o número do conjunto A é igual a 1, né? Aí eu poderia dizer assim, qual é o conjunto A, o único número, o único número nulo, né? Então, seria A, né? Desculpe, seria o zero, né? Ou seja, esse conjunto, ele teria só um elemento, o elemento zero, né? E aí tem uma outra assim, ó, o conjunto de retas que passam por um ponto P e são paralelos a uma reta R, num plano, né? Então, se eu quero reta, né, que passa por um ponto P e são paralelos a uma reta R no plano, né? Eu vou ter uma única reta, né? Não tem como traçar duas paralelas, né? A menos que elas sejam coincidentes, mas aí é como se fosse a mesma reta. Então, eu posso ter vários exemplos, como eu citei aí, qual o único número nulo nos naturais, eu só vou ter um número zero, eu vou ter um único elemento, tá? Então, é um exemplo de conjunto unitário. Aí, conjunto vazio, né? Chama-se conjunto vazio o conjunto que não possui elemento algum, número de A igual a zero. Bom, o exemplo aqui de conjunto vazio é a solução dessa equação que eu falei, se o meu universo for os naturais. Qual vai ser a solução? Conjunto vazio, né? Significa, se eu falar não possui elemento algum, quer dizer, a quantidade, esse zero representa a quantidade, não é o elemento zero, né? A quantidade de elementos de um conjunto vazio é nenhum, é zero, né?
Ele não possui nenhum elemento, tá? Aí fala um exemplo, né? Em uma superfície plana, o conjunto de retas paralelas a duas retas perpendiculares entre si, tá? Então, se eu tenho duas retas perpendiculares, né? O conjunto de retas paralelas às duas retas perpendiculares entre si, né? Eu não vou ter nenhuma solução para essa situação, né? Conjuntos iguais, né? Aqui tem uma definição, né? Um conjunto A é igual ao conjunto B, se e somente se todos os elementos de A pertencem a B e todos os elementos de B pertencem a A. Então, aqui, ó, se eu pegar o conjunto A, constituído pela palavra R-O-M-A, nessa ordem, né? Roma, né? Dá para, se a gente for unir as letras, seria Roma. Ao mesmo tempo, o conjunto B, constituído com os mesmos elementos, mas trocando a ordem, né? Escrito de forma inversa, né? A-M-O, que eu poderia até ler amor. Então, nesse caso, o Roma e o amor, as letras, elas são iguais, né? Ou seja, todos os elementos de A pertencem a B e todos as 1, 2, 3, 4 letras de B, né, estão em A e todas as 4 letras de A também pertencem a B, tá? Então, só nesse caso que eu vou dizer que o conjunto A é igual ao conjunto B. Bom, eu procurei até fazer, assim, ninguém interrompeu, né? Mas agora fica a pergunta, é bom vocês relerem isso aí, tá? Lembrar dos símbolos que aparecem aí. A outra coisa, apesar de não estar aqui, como é que a gente representa, acho que ele aparece um pouco depois, é o conjunto vazio, né? Tem duas maneiras da gente representar o conjunto vazio, né? Ou eu coloco duas chaves, né, assim, mas sem nada dentro, tá? Eu não posso colocar nada lá dentro, nem zero, nem nada, né? Porque a partir do momento que eu coloco um elemento lá, seja uma letra, ou seja um número, alguma coisa, ele deixou de ser vazio, tá? Já tem um ou dois elementos, tá? Então, o conjunto vazio é duas chaves, né? Abre e fecha a chave, sem nada dentro. Ou então, é com um zero, mais ou menos um zero cortadinho, tá? Na verdade, ele não é uma letra, esse é um símbolo de um matemático, né? Que criou, né? Ou pelo menos a primeira vez falou aí um pouco sobre a ideia de conjunto vazio, tá? Então, depois eu vou ver se eu localizo aonde aparece, né, a origem, né, desse símbolo. Mas, assim, falando bem rápido, é como se fosse um zero cortado. Às vezes, né, o aluno acaba tentando fazer o conjunto vazio, colocando as duas chaves e esse zero cortadinho dentro. Aí não é mais conjunto vazio, né? Seria um conjunto unitário dessa letra, tá? Então é isso. Cuidado, né, na hora da representação, na hora da leitura, né? Lembrar que o pertence e o não pertence. Principalmente, né, eu uso isso para comparar sempre elemento com conjunto, tá? Então eu não posso utilizar outro símbolo para isso. E quando eu comparo dois conjuntos, ou eu uso igual ou uso diferente, tá? Então, no caso do exemplo aí as letras, né, Roma e amor aí no caso, eu posso usar o igual. Se tivesse uma delas, né, com 4 e a outra com 5 elementos, aí eu ia dizer o quê? Que o A é diferente de B, tá? Seria a negação de conjunto igual, seria conjuntos diferentes. Bom, então tá isso aí. Mais pergunta? Alguém tem alguma dúvida sobre o que a gente falou? Da importância dos símbolos, da importância dessa parte que a gente está estudando agora? Aqui agora está um monte de cachorro latindo aí, vocês estão ouvindo, né?
Vizinho aqui tem uma coleção de cachorro. Mas tá bom, pessoal. Dúvidas, perguntas? Então, ok, ó, eu vou parar a gravação, não vou continuar aí muito tempo falando, porque acaba ficando cansativo, né? Na próxima aula nós vamos dar sequência nessa parte, se for o caso, a gente retoma, relembra alguma coisa, e de tudo isso aí, a coisa bem fundamental é a questão dos símbolos que vão aparecendo, né? A maneira da gente ler, tá? E como eu disse, né, todos esses conceitos, eles vão ser utilizados lá na frente, na hora que a gente fala de probabilidade, né? Então, esse conceito aí, e principalmente envolvendo as operações de conjunto, tá? Ela é muito importante. Eu vou interromper a gravação aqui, mas permaneço um pouco aqui também,